Porto Velho da Praia da Piedade, Magé, local de desembarque ilegal de escravos vindo da África após 1831, terceira parte. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos para a escravização no mundo. Entre os séculos XVI e meados do XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças, o equivalente a mais de 1/3 de todo o comércio negreiro. O Rio de Janeiro foi o maior porto de entrada de escravos do Brasil no século XIX, recebendo cerca de 50% dos 2 milhões de cativos que entraram no país durante esse período. O Cais do Valongo, na região portuária da cidade, foi o maior porto receptor de escravos do mundo, com cerca de 1 milhão de africanos escravizados. Mercado de escravos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tornou-se um ponto central do tráfico de escravos devido à sua localização estratégica, que permitia enviar as pessoas para outros estados. Registro de propriedade. Os escravos eram registrados contabilmente como uma mercadoria ou propriedade para gerar riquezas. Ao desembarcar dos navios vindos da África, os negros eram batizados por padres católicos e ganhavam um nome em português. O sobrenome vinha depois e geralmente era o mesmo do dono do escravo. Em 1831, a Lei Feijó proibia o comércio transatlântico de escravos no Cais do Valongo, mas esse comércio continuou sendo praticado ilegalmente em outros portos fora do Rio de Janeiro. O tráfico negreiro continuou acontecendo de 1831 até 1850. Não é importante sabermos em que portos na Baía da Guanabara continuou sendo feito esse comércio ilegal de escravos? Historiadores falam do Cais do Valongo como entrada de africanos no Rio de Janeiro. Mas depois da Lei Feijó de 1831, só voltam a mencioná-lo em 1843, quando foi transformado no Cais da Imperatriz. O período entre 1831, quando começou o tráfico ilegal de escravos, até a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que fez cumprir a Lei Feijó, finalizando essa prática, não é importante para a memória da escravidão? É de estranhar que somente o professor Carlos Gabriel Guimarães, do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, ter o conhecimento que depois da proibição do comércio de escravos do Cais do Valongo, o Porto da Piedade Magé passou a ser um local de desembarque ilegal de escravos. Publicado no jornal Correio da Manhã, de 7 de dezembro de 1932. A Vila de Magé, desde o Primeiro Império, possuía nada menos de 98 fazendas riquíssimas, onde a atividade agrícola era para essa época formidável, sendo a sua especialidade a fabricação de açúcar, aguardente, farinha de mandioca e também a cultura do café, pois foi de Magé que levaram as sementes dessa rubiácea para fazer a riqueza paulista. Com esse desenvolvimento agrícola, recebeu o título de celeiro da corte. Não só abastecia a corte, mas o mercado interno. Os seus produtos saíam pelo Porto Velho da Piedade para outras colônias do Império Português, como Angola e Moçambique. No meado do século XVIII, a Vila de Magé possuía 13.613 habitantes, sendo 6.683 livres e 6.930 escravos. A Vila de Magé foi uma das mais populosas do território fluminense, se comparada a outras vilas da capitania do Rio de Janeiro, como Angra dos Reis, 9.053 habitantes, e de Campos dos Goitacazes, 6.429 habitantes. Agora sabemos por que escolheram o Porto Velho da Piedade Magé para substituir o Cais do Valongo no comércio de escravos. O professor Carlos Gabriel Guimarães falou que o Porto da Piedade passou a ser um local de desembarque ilegal de escravos.
só encontramos o professor Carlos Gabriel Guimarães, dizendo que o Porto da Piedade passou a ser um local de desembarque ilegal de escravos. Como a Lei Feijó não proibiu esse desembarque ilegal em Magé? Então foi por causa dessa lei, promulgada em 1831, que se reputa a origem da expressão lei para inglês ver. Exato! Em 1831, quando foi assinada a Lei Feijó, a economia brasileira já estava voltada para a agricultura de exportação e tinha como principal produto o café. Café, base da economia do Segundo Reinado. Com o cumprimento da Lei Feijó de 1831, levaria a economia do Brasil Império a desmoronar. Em 18 de agosto de 1831, Feijó criou a Guarda Nacional para defender a Constituição, a liberdade, independência e integridade do Império, para manter a obediência e a tranquilidade pública e auxiliar o exército de linha na defesa. Será que a criação da Guarda Nacional pelo ministro da Justiça Diogo Antônio Feijó, em 18 de agosto de 1831, cumprirá a Lei Feijó, de sua autoria, proibindo o desembarque ilegal de escravos no Porto Velho da Piedade da Vila de Magé? Nesse mesmo tempo, foi criada a Guarda Nacional na Vila de Magé, cujo comandante era Guilherme Pinto de Magalhães. Magé já teve Guarda Nacional? Vou te mostrar que o batalhão da Guarda Nacional da Vila de Magé foi um dos melhores do Brasil Império. Alguém conhece esse personagem que foi muito importante para o Segundo Reinado? Seu nome é Luiz Alves de Lima e Silva, nascido em 25 de agosto de 1803, no Arraial da Estrela, pertencente à freguesia de Inhomirim da Vila de Magé. Algumas revoltas foram iniciadas no período da Regência Trina, e Francisco de Lima e Silva, pai de Luiz Alves de Lima e Silva, fazia parte como regente. Mais adiante, em 1842, a Guarda Nacional Magiense brilhará no cenário nacional. O magiense Barão de Caxias convocou o batalhão da Guarda de Magé para lutar contra os conjurados que defendiam a independência de Minas Gerais. Soldados representando a Guarda Nacional de Magé. A Batalha de Santa Luzia, Minas Gerais, 1842. Sob o comando do tenente-coronel Guilherme Pinto de Magalhães, a Guarda Nacional de Magé ajudou a sufocar a revolta liberal mineira, sob a liderança do magiense Barão de Caxias. Tenente-coronel Guilherme Pinto de Magalhães, comandante da Guarda Nacional da Vila de Magé. Depois da Guarda Nacional de Magé sufocar a revolta liberal mineira, ela vai proibir o desembarque ilegal de escravos no Porto Velho da Piedade da Vila de Magé?